Então, nós já estamos no ar. Então, antes de iniciar, a aprovação das cotas no programa de pós-graduação em Geografia, você já tem alguns cotistas na pós, né? Já faz, Isso. pelo menos em 2 processos já aconteceram. Esse ano foi o nosso terceiro processo, Terceiro né? processo. Terceiro processo, né? E esse ano a gente teve ingresso com alunos por cotas. Na verdade, embora tenha sido o terceiro processo, esse foi o primeiro ano que a gente teve entrada pela modalidade de cotas. Né? Sim. Ok. Então, a entrada pela primeira vez foi agora, então? Foi agora. Teve preenchimento por cotas. Então, isso é importante. Pelo menos a gente avança nessa perspectiva diante de tantos problemas, retrocesso que está tendo. Então, acho que é um avanço essa aprovação de cotas dos nossos programas de pós-graduação. Então, nós já estamos transmitindo, e eu gostaria, então, primeiro de fazer uma apresentação sua aqui, rápida, e depois você inicia a sua fala apresentando esse projeto que você desenvolve e está à frente aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, hoje é o nosso 6º encontro daquele curso de Ações Afirmativas e Heteroidentificação na UFJF. Hoje nós recebemos a professora doutora Clarice Kassab. Ela é doutora em Geografia pela Universidade Federal Fluminense, mestra em Planejamento Urbano e Regional e graduada em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professora do Programa de Pós-Graduação em Geografia e do Departamento de Geociências da Universidade Federal de Juiz de Fora, a UFJF. É coordenadora do Núcleo de Pesquisa Geografia, Espaço e Ação, no GEA, oferecendo atualmente esse curso de extensão Se Liga nas Cotas, desconstruindo mitos e afirmando direitos para educadores da rede básica de ensino. Então, nós teremos esse prazer, esse privilégio de ouvir hoje à tarde e início da noite a professora Clarice Kassab. Então, professora, agradeço você ter aceitado participar conosco e colaborar nesse curso. Então, é todo seu, as suas palavras, toda sua agora, as palavras. Bom, primeiro eu queria dizer que foi com uma imensa alegria, né, que eu recebi o convite, né, do professor Gilvan, mas também com um grande desafio, né, de poder participar e de alguma forma contribuir nesse curso tão importante, né, de formação que a universidade está realizando, né. Dizer que eu também sou aluna do curso, né, eu assisto também os encontros, também no sentido da minha formação e da minha capacitação. E é um desafio também, né, porque me coloco diante, né, de todos vocês para discutir uma questão, um aspecto do real, né, que eu também estou aprendendo, né. E eu começo falando um pouco daí, né? Então, se você puder passar para mim primeiro, né? Eu vou começar um pouco me apresentando do ponto de vista do lugar de onde eu falo, né? Pode passar, Gilvan, do lugar de onde eu falo, que é o lugar também que eu procuro escutar, né? E que fala um pouco de como, né? Em qual que é o processo, em que momento se deu a história da origem desse curso que o Gilvan se referiu, né? E esse lugar que eu falo, né, é o lugar da minha docência, né, é o meu lugar como professora, né, da universidade. Esse ano são 12 anos que eu sou professora da UFJF, né, e é o lugar de uma professora que busca sempre, né, estar ouvindo e conectada com o mundo real, né, e que esse real chega para mim também pelas mãos, né, e pelas vozes dos sujeitos que ocupam a universidade, ocupam os bancos da sala de aula, ocupam os corredores, né? Então, é esse lugar de professora, né, de uma professora que compreende o processo de ensino e que compreende, sobretudo, a educação como algo, como um processo efetivamente emancipatório, né, e uma educação que é socialmente referenciada, uma praxe docente que é socialmente referenciada, que eu me coloco, né, para pensar essas questões, né? E aí é preciso contar um pouco a minha trajetória, né? Assim, eu sou formada em Geografia pela UFRJ, né, na década de 90. Eu entro na universidade na década de 90, né? Então eu passo aí meus 4 anos de graduação
sem ter nenhum tipo de formação, né, no debate racial, né, enfim, na geografia isso não se colocava, né, assim, isso não se colocava nem como disciplina, mas principalmente isso não se colocava como construção epistêmica da ciência geográfica, né, isso não é um debate que estava presente, isso só vai acontecer na geografia mais tarde, né, em função de uma associação ao movimento de entrada, né, do movimento do pensamento descolonial, né, que aí vai trazer esse campo para a geografia, que vai refundar, inclusive, né, os seus arcabouços teóricos, epistêmicos, né? Mas eu não sou formada nesse momento, né? Depois eu vou fazer um mestrado em planejamento urbano e regional num centro de excelência, que é o IPUR, na UFRJ, né? Em que eu vou pensar a questão da produção da cidade, da produção do urbano, a partir dos processos de desigualdade, mas centrados na dimensão de classe, né? Fundamentalmente. Depois eu vou fazer meu doutorado na UF, em geografia, quando aí, então, eu começo a me aproximar um pouco, né, e me aproximo pela mão dos sujeitos jovens, que é o campo de atuação que eu vou abrir a partir do meu doutorado. Né? Então, a partir daí, eu começo a me inserir num campo da geografia, que é o chamado campo dos estudos de juventude, na geografia brasileira, em que eu vou trazer, né, a partir dos sujeitos jovens, pobres, que habitam as cidades, né, e que vão produzir nos seus cotidianos a cidade, que eles vão trazer essa dimensão para mim como uma dimensão que aparece ainda superficialmente. Né? Então, durante esse tempo todo, né, da minha formação de graduação, mestrado, doutorado, né, eu tive pouco ou nenhum contato, né, com esse debate. Tá? Mas pelos sujeitos jovens, né, que eu vou começar a dialogar um pouco com isso. Tá? E ele vai se intensificar, né, esse debate vai se intensificar com um aprofundamento, né, do debate público ligado, né, aos temas raciais, né, e quando também a geografia, né, que é o meu campo de ciência, quando também a geografia traz essa dimensão para si, né, e quando também, né, eu me deparo com uma mudança, né, na composição do meu corpo discente, né? Quando então eu começo a me deparar com essa mudança e esses sujeitos, né, vão trazer, né, trazendo o real para dentro de sala de aula, né, eles vão trazer esse desafio para que eu me pergunte, né, e eu começo a me provocar, né? Na verdade, eles começam a me provocar no sentido de refletir sobre essas questões, né? Então, é deste lugar que eu estou falando, né? Mas é de um lugar, não só de um lugar que eu estou falando, mas é de um lugar que, sobretudo, eu estou ouvindo, né? E aí, esse final de semana que passou, eu estava ouvindo o podcast, né, da entrevista da professora Sueli Carneiro, né, com o Mano Brown, e ela falou uma coisa, se vocês puderem trocar, que para mim me tocou bastante, né? Que ela vai dizer, né, como está aí na imagem, né, que é preciso, então, que as pessoas brancas, né, como eu, né, e é desse lugar que eu estou falando, né, como uma professora branca também, que essas pessoas, que as professoras, né, os sujeitos brancos, né, todos beneficiários, né, da branquitude, né, que esses sujeitos gritem, né, em alto e bom som, não em meu nome, né? Então é um pouco nesse sentido também, né? Não em meu nome, né? Então é nesse movimento, né, que vai começar a surgir, né, a ideia do curso, né? Deixa eu ver se você puder trocar, né? Então essa ideia ela surge também de um acúmulo de experiências que eu vou tendo dentro da universidade, né? Tanto, né, nas ações extensionistas como também nas ações de pesquisa, que se inicia também, né, no momento que eu vou coordenar o PIBID lá em 2017, depois em 2019, em que eu vou para as escolas, né, e essa discussão não está nas escolas, né? Não se fala de políticas de ações afirmativas na escola, né? Ou se falava muito pouco, né? E isso ficou no meu horizonte, né? Bom, a gente precisa começar a refletir um pouco sobre isso, né? Posteriormente, né, eu submeti ao CNPq um projeto de pesquisa. Neste projeto de pesquisa, né, eu pretendia acompanhar a trajetória de jovens ingressantes pela modalidade de cotas na universidade, tentando compreender como que essa trajetória significou para esses sujeitos uma inflexão nas suas formas de espacialidade na cidade, ou seja, na sua relação com a cidade. E aí, então, definitivamente, essa questão se impõe para mim, né? Assim, e é aí que eu vou começar a estudar, efetivamente, né? Que eu vou participar de curso, que eu vou ler, que eu vou buscar compreender, que eu vou, enfim, que eu vou tentar também, que é um processo que eu ainda estou, né? Tentar também me formar, né, dentro dessa discussão, dentro desse debate, tá?
Então, é nessas experiências aí, né, assim, nas experiências de PIBID, na participação de um projeto de extensão, que era o Ágora, né, que a gente foi para as escolas conversar sobre questões relacionadas à cidade, né, no projeto, mas é especialmente no projeto, né, de pesquisa, que eu vou começar, então, a construir o que virá a ser o projeto de extensão Se Liga nas Cotas. Tá? Então, Gilvan, se você puder passar para mim. Tá? Então, o projeto Jovens Cotistas e suas mediações e espaços temporais na cidade é esse projeto que eu mencionei, que é um projeto que teve financiamento do CNPq, a gente está em fase de finalização, né, que tinha como objetivo compreender como que o ingresso na UFJF via cotas modificou as espacialidades dos jovens na cidade. Então, como eu falei para vocês, eu venho de um campo que é o campo de estudo das juventudes, né, e neste momento eu resolvi entender um pouco o que significava o ingresso na universidade para esses sujeitos, né, que são sujeitos especialmente periféricos, né, que vão ingressar na universidade pela modalidade de cotas e que esse processo vai modificar completamente a maneira como eles se relacionam com a cidade, as suas espacialidades, as suas formas de apropriação e uso da cidade, né? Mas também queria entender como que a entrada na universidade também implicou uma mudança na sua formação também como sujeitos, né? Então, é daí que vai surgir, né, essa relação, essa preocupação, né, em compreender também esse debate que está associado diretamente às políticas de ações afirmativas. Tá? Então, esses sujeitos eram convidados, né, a registrar, né, em fotografias os seus trajetos pela cidade, né, e a partir dessas fotografias a gente provocava, né, a gente era provocado a conversar com eles sobre as suas formas de compreensão da cidade e o que estava mudando na sua vida ao estar na universidade. A gente tinha encontros presenciais, obviamente, com a pandemia, isso tudo, né, teve que mudar, a gente precisou mudar a metodologia e tal, mas a gente seguiu o projeto até o final. Né? E é neste momento, né, que a escola, que até então apareceu, né, um pouco difusamente lá no PIBID, né, enfim, no projeto de extensão, é nesse momento que a escola vai efetivamente aparecer pela fala desses sujeitos como um lugar fundamental de conhecimento sobre a política. Né? Então, Gilvan, se você puder passar. Tá? Então, quando a gente vai conversar com esses jovens, né, tanto os que a gente acompanhou ao longo dos 3 anos, como também os jovens que a gente acessou via pesquisa estruturada, né, eles vão dizer, né, eles vão dizer e afirmar a escola como sendo o espaço primeiro que eles tiveram de contato com a política. Né? Então, a gente pergunta para eles, né, como é que vocês ficaram sabendo da política de ações afirmativas? Né? Como é que vocês ficaram sabendo a cota como uma possibilidade de ingresso na universidade? Né? E aí eles vão dizer, na escola. Né? Então, assim, cerca de 60% dos jovens que a gente entrevistou, né, e a totalidade daqueles que a gente acompanhou, né, falaram que a escola foi o espaço de primeiro contato sobre a política de ações afirmativas. Tá? No entanto, né, esse contato se deu a partir, principalmente, da iniciativa individual de alguns professores que eles tiveram ao longo do ensino médio. Tá? Então, tratava-se fundamentalmente de ações e orientações individuais que esses professores davam, né, em momentos curtos da aula. Né? Então, no final da aula, eles falavam, olha, existe o sistema de cotas, vocês podem entrar dessa forma, né? O que, de certa maneira, também indicava para a gente o caráter transitório da ação, né? Já que estava, de certa maneira, dependente dos desejos, das intencionalidades e também das disponibilidades que esses professores tinham para conversar com os alunos sobre a política de ações afirmativas. Tá? Então, inexistia nas escolas, né, uma política efetiva, né, de gestão que incorporasse o debate sobre as políticas de ações afirmativas como uma iniciativa própria da gestão e da administração das escolas, né? Que, inclusive, pudesse pensar até mesmo no sentido da definição de alguns princípios, né, que pudessem nortear, inclusive, os conteúdos disciplinares, e aí falando especificamente da geografia. Tá? Então, isso faz com que haja, né, na nossa leitura um desconhecimento muito grande por parte dos alunos, né, sobre os princípios que sustentam a própria política, né, sobre o debate mais profundo que perpassa a política de ações afirmativas. Né. É o que indicava, por exemplo, o fato de que cerca de 9% dos jovens que a gente entrevistou diziam
que a política havia sido abordada numa perspectiva muito pontual, né, e não na sua construção histórica, né, não como um aspecto ligado ao campo dos direitos sociais, né. Tal desconhecimento, no nosso ver, contribui também, né, para que o tema não seja tratado de uma forma efetivamente capaz de contribuir para a desconstrução de alguns dos mitos, né, e dos preconceitos que atravessam e rodeiam a própria política, né, como, né, já foi falado tantas vezes no curso, né, como o mito da meritocracia, da igualdade racial, da democracia racial, enfim. E isso, né, esses mitos, né, esses preconceitos, esses mitos, estava presente na fala desses jovens também, como estava presente também na fala dos jovens que a gente estava trabalhando no PIBID, né? Então, eles reproduziam muito disso, né? Giovana, se você puder passar. E estava presente também, né, quando a gente vai corrigir algum momento aí do PISM, né, e que numa questão da geografia, né, não sei se está dando para ler, muitos também colocavam, né, ficavam repetindo esses mitos, né, do campo, inclusive, do senso comum, né? Então, é o sentido, né, que outorgava ao sujeito, né, o vitimismo, né, ou que falava, né, de que, na verdade, isso promove a desigualdade, etc. Tudo isso que a gente já conhece, né? Então, Giovana, pode passar. Tá? Isso aí estava presente, portanto, na fala dos sujeitos que poderiam ser os sujeitos da própria política, né? Então, muitos deles diziam que não entrariam pelo sistema de cotas porque, né, isso era um demérito, né, porque isso era vitimismo, enfim, né? Então, é nesse contexto, né, que pode passar, Giovana. É nesse contexto, então, que surge a ideia, pode passar, que surge a ideia do projeto de extensão, né? Então, o projeto de extensão ele é criado no ano passado, em 2021, né? Ele vai ser criado como um projeto de extensão que é organizado e executado pelo NUGEA, né? Pode passar, Giovana. Ele é um projeto que, claro, né, conta com uma equipe, né, e conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão, né? Então, eu sou a coordenadora do projeto, mas ele só existe porque tem a ação, né, efetiva, direta, né, dos nossos bolsistas, então, apresentá-los também, né, enfim, já estender meus agradecimentos a ele, né? Então, a Lorraine, que é a nossa graduanda do curso de Serviço Social, e ela é a bolsista da ProEx. Tem o Igor, né, que é graduando de Ciências Sociais, né, que ele atua de forma voluntária no projeto. Pode passar, Giovana. Tem a Marina, que é a graduanda de Artes e Designer, né, ela é responsável por toda a produção dos materiais didáticos, a parte gráfica, e o Augusto, que é geógrafo, já formado e licenciando em Geografia. Né, então, ele tem uma equipe, né, que é multidisciplinar, né, para que, de certa forma, a gente consiga ampliar, né, o entendimento sobre esse tema, né? Então, a gente vai trabalhar com pessoas, né, estudantes de vários né, dentro do limite do possível, né, de vários campos disciplinares aqui da UFJF, com a intenção mesmo de que cada saber possa contribuir na produção e na construção do projeto, né? Pode passar, Giovana. Bom, quais são os nossos objetivos, né? A primeira coisa é que a gente tenha assim, uma compreensão de que é preciso pensar as cotas, né, a política de ações afirmativas e as cotas em particular, para além do mecanismo de acesso à universidade, né? Então, a necessidade de pensar a política de ações afirmativas e as cotas, né, para além de um mecanismo de reserva de vagas, mas algo que está no campo dos direitos, né? Nessa perspectiva, entendemos que é possível a gente contribuir no sentido de desconstruir os mitos e preconceitos, né, que eu já mencionei aqui, que estão em torno da política, né? Então, não é apenas dizer como funciona o sistema de cotas, né? É pensar a política de ações afirmativas como direito, né? E aí, nesse aspecto, ampliar e aprofundar o seu conhecimento nas escolas básicas, né? Por que a gente entende que isso é importante, né? Que é importante ir para as escolas básicas? Porque é lá, né, que, em grande medida, estão os sujeitos alvo desta política, né? Os sujeitos que vão poder recorrer à política, né? E porque também lá estão aqueles que entendemos que são os multiplicadores dessa discussão na escola, né? Que são justamente os docentes e os gestores, né? Então, a gente vai lá para as escolas, né?
para que a gente possa, de alguma forma, contribuir na formação continuada dos docentes, para que eles possam levar esse debate das políticas de ações afirmativas, né, de uma forma sistemática, né, para as suas salas de aulas, mas não só para as suas salas de aulas, mas também no sentido de provocar, né, que esse debate seja incorporado no horizonte da política e da gestão das suas escolas. E aí, nesse sentido, se tornarem multiplicadores, né? Então, não é, nesse momento, a conversa não é com o aluno, né, com o estudante, né, mas é com aqueles que entendemos que são os multiplicadores, né? Porque o projeto vai acabar, né, mas esses professores, essas professoras vão permanecer nas escolas, né? E aí, levando essa diálogo, essa discussão para o campo do direito, né? Então, a ideia é tornar também, né, o seu debate como parte do processo formativo dos nossos estudantes aqui na UFJF, né? Então, especialmente aqueles que são os licenciandos e as licenciandas, que serão os futuros professores, né? Então, trazer essa discussão também como algo que contribua na formação dos futuros docentes da rede básica, né? E, claro, também, né, de alguma forma, tentar contribuir para a defesa da política de ações afirmativas, especialmente neste ano aí que a gente está fazendo 10 anos. Tá? Então, esses são basicamente os nossos objetivos, né? O objetivo do curso. Ivan, se você puder passar para mim. Bom, se a gente está pensando, né, esse curso, né, no campo dos direitos, né, a gente precisa compreender as desigualdades estruturais da nossa sociedade e como que elas reverberam também no que se refere à organização e ao acesso do ensino médio. Né? Então, a gente vai pensar uma programação, né, que, de alguma forma, dê conta de entender, né, como é que vai se estruturar as desigualdades no Brasil, né, e aí com foco nas desigualdades raciais. Né? Então, a gente vai organizar o curso em 6 módulos, né, ele tem previsão para terminar, agora em agosto. No dia 28 agora de maio, a gente realizou o 3º módulo. Né? Então, o primeiro módulo foi um módulo de acolhida, né, e de escuta. Né? Então, a gente escutou os docentes que estavam participando, né, que trouxeram suas questões, trouxeram suas angústias, trouxeram suas dúvidas, seus interesses, né? Enfim. A partir disso, a gente vai montar o curso, né, e a gente vai montar esse curso nesses módulos seguintes. Né? Então, a gente já teve esses 3 primeiros módulos, né, e a gente vai convidar uma série de pesquisadoras e pesquisadores, né, os sujeitos que atuam nesse campo e que são pessoas importantes, né, que a gente considera importantes e que possam contribuir nesse sentido. Né? Então, o Gilvan também é um dos nossos convidados, está lá no nosso último módulo, a professora Carolina Bezerra, também colega nossa aqui da UFJF, o professor João Ferres, que é um coordenador do GEMA, que é um centro de referência importante nessa discussão das políticas de ações afirmativas, a professora Fernanda Tomás, que foi a última professora que deu módulo, colega nossa aqui da UFJF, enfim, vamos convidar pessoas, né, que a gente considera importantes, né, e referências nessa discussão. Tá? Gilvan, por favor. Bom, então, como é que o curso se organiza? Né? Ele se dá de forma remota, né? Optamos por fazer o curso remoto, né? Entendendo as especificidades, as dificuldades, né, desses docentes, né, para disporem de um sábado presencial, né? Enfim, então a gente achou que dessa forma a gente conseguiria atingir um número maior de professores e professoras. Tá? Então, ela se dá em encontros síncronos, que são esses sábados, último sábado do mês, onde o convidado dá a sua aula, né? E encontros assíncronos, que são atividades remotas que nós propomos na plataforma, né? Essas atividades são parte do curso, né? Além disso, né, dessa parte de formação, né, o curso também tem uma parte que se refere à produção de materiais didáticos, né? Então, o curso oferta, né, ao término, vai oferecer um conjunto de materiais didáticos que possam ser incorporados, né, por esses sujeitos, né, pelos docentes, que possam ser usados nas salas de aulas, que possam fomentar discussões, que possam ser trabalhado nos sábados letivos, enfim, para que ele possa também usar esses materiais para levarem a discussão sobre as políticas de ações afirmativas e todos os temas que atravessam a política. Além disso, a gente também organiza e disponibiliza na plataforma, né, um conjunto de materiais que são complementares às discussões que realizamos nos encontros síncronos. Né? Então, esses materiais também podem ser usados como materiais didáticos, né? Mas esses não são feitos pela equipe do curso. Tá?
E, além disso, a gente tem uma página no Instagram, né, o Se Liga nas Cotas, que serve para divulgação do curso, né, para a nossa comunicação, mas especialmente também para fazer indicações variadas, né, de variadas coisas, desde filmes, livros, debates, podcasts, né, enfim, que é uma forma também de movimentar e de publicizar essa discussão. Deixa eu falar, por favor. Então, a gente já realizou 3 encontros, né? Assim, esses são alguns registros dos nossos encontros, né? Dos últimos que a gente, na verdade, 4, né? Perdão, dos encontros que nós tivemos. Nós estamos hoje com cerca de 20 docentes, né? Que têm participado dos módulos, né? Deixa eu ver, por favor. E a gente tem, né, uma pergunta que, em certa medida, também foi a pergunta que nos motivou, né? Assim, por que ainda é importante falar sobre cotas, né? Assim, por que 10 anos depois da política de ações afirmativas, né, da Lei 2.710, por que ainda é importante pensar e falar sobre isso, né? E aí, né, por favor, a gente acha que ainda é importante, né, primeiro, né? E aí vem do meu campo, né, do campo da juventude, né? Porque a gente está falando, né, de uma juventude que ainda hoje, né, não tinha e não tem a universidade como um horizonte, né, como um horizonte possível, como algo que efetivamente participa da construção dos seus projetos de vida, né? De uma juventude que muitas vezes não considera a universidade um lugar que lhe pertence, né? É algo que está distante dela, é algo que é para o outro, né? Então, se a gente conversando lá com os jovens da nossa pesquisa, né, muitos falavam que sequer tinham colocado perto na universidade, né, que a universidade era algo que estava fora do horizonte dela, né? Então, a gente acha que porque ainda existe essa juventude, porque esses sujeitos ainda, né, estão fora da universidade, não só fisicamente, mas também em termos da construção dos seus horizontes e projetos de vida, que a gente compreende que ainda é importante falar sobre políticas de ações afirmativas e falar sobre cotas, tá? Porque também, como a gente mencionou, a escola é um espaço fundamental no sentido de apresentar a esses sujeitos a política como um direito para esses sujeitos, né? Mas também porque, né, Gilvan, por favor, mas também porque a gente entende que, apesar de todos os avanços, né, ainda há muito o que se fazer, né? Então, aí é só uma foto, né, de algumas turmas de formatura aqui da UFJF, né, de cursos que são socialmente considerados, né, mais valorizados, né, e a gente vê ainda a pouca presença, né, dos sujeitos negros, né? Então, a gente entende que ainda é preciso falar, porque apesar da ampliação do ingresso, né, há questões que ainda precisam ser enfrentadas, como, por exemplo, essa, né? Onde esses sujeitos estão entrando, né? Para quais cursos esses sujeitos estão entrando, né? Como é que eles fazem como é que eles vão estabelecer suas estratégias de permanência, né? Como é que a gente avança no sentido da pós-graduação, né? E aqui na UFJF a gente teve um avanço importante, né? Como é que a gente vai pensar isso do ponto de vista de uma mudança na composição também do corpo docente, né, da nossa universidade, e vamos pensar nos concursos públicos, né, enfim. Então, a gente acredita que ainda há também internamente, né, coisas a serem feitas, inclusive do ponto de vista, né, das mudanças que nós, pesquisadoras, pesquisadores, professores, professoras, temos que ter também, né, das mudanças do ponto de vista da incorporação dessa discussão nas nossas disciplinas, nos currículos das nossas disciplinas, né, dos interesses de pesquisa, das nossas ações extensionistas, né, enfim, de outros compromissos, né, que passam também pela incorporação dessa que é uma questão que o mundo real nos impõe com urgência, né, e que a gente ainda hoje um pouco se nega, né, a atendê-la, né? Então, a gente acredita que isso é uma das razões que também justifica a gente ainda hoje falar, né, da política de ações afirmativas, propor um curso de formação com docentes, né, que possa trabalhar essa temática, né, mas também porque nós acreditamos, né, Silvia, por favor, né, que, né, sobretudo porque acreditamos que a política de ação afirmativa tem o potencial de constituir-se como um ponto de inflexão na trajetória de muitos desses jovens, né? Tanto, né, pelo ingresso efetivo na universidade, né, quanto também por trazer para a própria universidade
as suas pautas, as suas experiências, as suas vivências, né, e que nos obriga, né, a nós, universidade, a nos repensar de forma radical, né? E porque acreditamos também, né, assim, Gilvan, por favor, acho que é o último, e porque também acreditamos, né, que a política de ações afirmativas, né, e o ingresso na universidade contribui para processos profundos de transformação dos próprios sujeitos da política, né, colaborando dessa forma para os seus processos de subjetivação e da formação de uma juventude a partir da sua constituição como sujeitos sociais plenos, né, sujeitos que efetivamente sejam corporificados por direitos. Então, a gente acredita que a política de ações afirmativas pode contribuir nisso, tem um potencial para isso também, para transformar as trajetórias de vida desses sujeitos, para transformar a sua própria constituição como sujeito social e para transformar a própria universidade também, né? Então, só para terminar, Gilvan, aí só o convite para que vocês sigam o nosso Instagram, né, o Se Liga nas Cotas. E eu acho que era isso que eu queria falar, né, e agradecer novamente aí a oportunidade de apresentar o curso, né, para vocês. E é isso. Espero ter contribuído. Olha, lembrando que hoje você está aniversariando, e quem ganha um presente é o nosso curso Ganha um Presente, com essa sua fala, com essa importante contribuição. Esperando as pessoas apresentarem as questões aqui no chat, eu queria iniciar, então, talvez esse diálogo, que a partir da sua apresentação, me veio a questão de que o quanto que nós, na universidade, ainda temos que ir para a escola básica, né? Especialmente essa escola de periferia, talvez principalmente, para apontar todos esses direitos que esses estudantes têm, inclusive esse direito às cotas, que parece, então, que há um grande desconhecimento por parte desse estudante. Então, parece que o seu projeto e a sua pesquisa indicaram isso, né? Então, acho que, quer dizer, eu não sei, eu queria dialogar um pouco, ouvir você talvez um pouco sobre isso. Eu acho que é exatamente isso, Gilvan. Acho que, como eu tentei mostrar, né, é dessa trajetória, né, assim, desse processo que não se inicia em 2021, quando eu propus o curso, né, que ele se inicia lá atrás, né, quando eu vou nessas ações todas que eu vou realizando na minha docência, né, eu vou tendo cada vez mais aproximação com esses sujeitos, né, com esses jovens, desde lá do meu interesse de pesquisa, né, e quando eu também vou me aproximando mais para a escola, né, e escuto esses jovens, né, e eles falam a todo momento, não, a universidade não é para mim, né, a universidade não está no meu horizonte, né, assim, isso porque a gente ainda tem uma outra questão, né, que é um pouco antecede, né, que é o gargalo do ensino médio, né, a política só vai pegar aquele que conclui o ensino médio, né, uma parte significativa desses jovens sequer terminam o ensino médio, né, então, para esses, a universidade realmente está fora da trajetória deles durante um bom tempo, se é que em algum momento vai entrar, né. Então, ela vai nascer, meu interesse vai nascer disso, né? Só que aí eu me deparo com a minha questão da minha formação, né? Eu sou obrigada, né? Eu sou provocada, né, a pensar sobre isso, e aí eu vou ter que estudar, né? Vou ter que estudar, e estou estudando até hoje, por isso que eu estou fazendo curso, inclusive, né? Estou estudando até hoje, né? Porque eu acho que isso tem relação com o compromisso que a gente tem como professores, como docentes, né, como pesquisadores, que é o compromisso de termos uma praxe, né, assim, uma ação que é socialmente referenciada, né, que é uma ação que possa efetivamente incidir sobre o mundo real, né, porque temos uma responsabilidade imensa, né, nós estamos contribuindo na formação de sujeitos, né, e aí isso junta-se, né, com o meu interesse no debate da juventude, né, eu gosto da juventude, eu gosto de estudar os jovens, eu gosto de compreender os jovens, né, e eles estavam nos colocando isso, olha, a universidade não é para mim, a universidade não me pertence, né? A universidade, inclusive do ponto de vista da sua presença na universidade, né, como um equipamento da cidade, né? Porque por mais que a universidade tenha uma série de ações, né, no sentido de trazer a comunidade externa, né, ela acaba que
fica muito circunscrita, né, àqueles que habitam o entorno da universidade em um determinado segmento de renda, né? Então, eles sequer vinham para a universidade para as ações, né, que a universidade promovia, ou para passear na universidade, para jogar bola, para andar de bicicleta, para caminhar. Isso era uma coisa que não estava no horizonte deles. Porque também, né, existe uma política, né, e uma ação efetiva, que é uma ação de contenção dessa juventude, né, dessa juventude pobre, nos seus bairros periféricos, né, assim. Então, onde que eles são aceitáveis e toleráveis, né? Então, a política, ela traz essa dimensão também que subverte essa lógica de ordenamento da cidade, né? E aí é a professora de geografia que está falando, né? Então, ela traz também assim, uma dimensão que é espacial, que é muito importante, que é colocar esses sujeitos, né, em movimento pela cidade, né? E isso é uma dimensão muito importante na formação desses sujeitos, né, enquanto sujeitos sociais mesmo. Então, ela tem esse horizonte. Mas algo que me passou, quer dizer, essa visão desse jovem, desse adolescente, que essa universidade não é o espaço dele, é o que me preocupou na sua fala, que parece que isso também vem dos professores da educação básica, de não dar essa formação também para esse jovem e esse adolescente. Parece que o seu projeto, você disse um pouco, também trabalha com esse educador, pelo menos agora nesse curso, né? Como é que está tendo a receptividade desses docentes que estão fazendo o curso? Eu não sei se tem algum dos docentes que está... Eu convidei eles, né? Não sei se alguém conseguiu vir aqui, inclusive, poder botar o depoimento. Mas, assim, a gente... infelizmente, né, assim, eu gostaria de ter atingido mais docentes, né? Assim, a gente não teve tanta participação assim, né? Mas eu acho que também isso tem a ver com as dificuldades, né, que é ser professor da escola básica, né? Então, imensos, inúmeros desafios, você mais do que eu sabe disso, né? Que é do campo da educação. Mas os que participaram, né, têm participado com forte interesse, né? Tanto no sentido da sua aprendizagem, da sua formação, como também o curso acabou se tornando um espaço de troca, né, e de acolhida, né, das inquietações, né, das angústias que esses professores e essas professoras têm enfrentado nos seus cotidianos, né? E eles relatam, né, nesses momentos também, casos e situações que eles enfrentam, né, questões relacionadas ao racismo, né, entre colegas, com seus estudantes, né, enfim, como é que é a dificuldade de lidar com essas questões, né? Então, eu brinco com os docentes que estão participando, né, que, na verdade, assim, a gente está tentando pensar junto, né, um ensino e uma educação que possa ser também antirracista, né, diante desses inúmeros enfrentamentos cotidianos que esses professores e essas professoras encontram, né. Mas a receptividade foi muito grande, assim, foi muito bacana. Eles têm participado, debatido, trazido as suas questões, enfim. Né? Agora, isso é uma questão, a política de ações afirmativas é uma questão um pouco polêmica nas escolas, né? Então, você tem desde professores e gestores que apoiam, né? E aí vão falar delas, né? Na maior parte das vezes, ela é apresentada mesmo como um mecanismo, né, para a entrada na universidade, então ela não é pensada no campo do direito, né? Enfim, tudo que vem associado a ela, né, como luta do movimento negro, né? Enfim, ela é pensada, bom, olha, você pode fazer desse jeito, você pode ingressar no grupo A, no grupo B, né? Você pode usar isso aqui, esse mecanismo, né? Então, ela é tratada muito de forma pontual, né? Mas é apresentada, né? Mas, como eu falei, sempre por iniciativas individuais, né, de professores. Então, um ano o professor fala, o outro ano o professor não fala, né? Então, isso fica muito à mercê desses movimentos, né? Então, a ideia do curso é tornar esses professores multiplicadores dessa discussão dentro das suas escolas, né? E que eles provoquem os seus colegas, né? Tem uma questão trazida pelo Breno Mota. Como vocês percebem a diferença a respeito da informação sobre as cotas entre os primeiros anos da implantação do sistema na UFJF, lá em 2006, e posteriormente em 2012 e os dias de hoje? Quer dizer, acho que você é a melhor pessoa para responder essa pergunta. Porque não, especificamente não é o tema. Possivelmente a gente vai tratar disso no 10º encontro, mais especificamente quando a gente vai estar falando das perspectivas, né, das ações afirmativas.
Mas pode. Não, se você me permite, assim, eu posso falar do lugar da professora, né? Bom, eu entrei na universidade em 2009, né? E o que eu percebo, assim, é que de 2009 para cá, né, houve um aprofundamento muito grande, né, e uma publicização, né, muito grande dessa discussão, né, que é trazida tanto, claro, como política, né, pela gestão, né, mas é trazida também por esses sujeitos, né, que vão se incorporar aos movimentos, né, que vão questionar, inclusive, né, a nós, professores, né, que vão questionar por que isso não é trabalhado em disciplinas. Para vocês terem, só para ter uma ideia, né, e fazer um relato pessoal, né, para você ter uma ideia, eu entrei em 2009, né, só recentemente que eu incorporei nas minhas disciplinas, né, basicamente eu dou geografia urbana e teoria da geografia, né, que eu incorporei nas minhas disciplinas essa discussão racial. Né? Então, eu estou falando de algo que acontece de 2019 para cá, né, que é muito recente. Né? Então, são 10 anos sem lidar com isso, sem falar sobre isso. Né? Então, quantos alunos meus eu formei que não tiveram, pelas minhas disciplinas, um contato e uma aproximação sobre isso? Né? E posso dizer mais, né? Eu sou uma das poucas docentes do meu departamento que tem tentado trazer essa discussão, né? Porque eu posso falar sobre isso desde a geografia urbana, quando, por exemplo, eu trato dos processos de desigualdade de produção e reprodução da cidade, né, que vai reproduzir desigualdades, que são desigualdades de classe, de raça, de gênero, né, e posso falar isso, inclusive, em teoria da geografia, né, quando eu vou pensar do ponto de vista da construção epistêmica dessa ciência, que também promoveu o apagamento, né, dos sujeitos negros na constituição deste conhecimento científico, né. Então, acho que isso é um pouco o que eu vejo de mudança, né? Assim. A minha avaliação rápida, pensando assim, esses dois momentos de cotas na UFJF, quer dizer, eu entrei na UFJF em 2011, né? Então, como professor. Mas eu acho que faltou, quer dizer, houve a aprovação das cotas, mas não foi criada uma comissão de acompanhamento e avaliação. Isso que a lei atual de 2012 também previa, nós não tivemos. Nós aprovamos agora no nosso PDI, né, o Plano de Desenvolvimento Institucional, uma comissão de acompanhamento e avaliação das cotas na graduação. Então, vamos iniciar esse trabalho agora, respondendo ao Breno. Uma comissão também de avaliação e acompanhamento na pós-graduação, já com a aprovação das cotas no nosso programa de pós-graduação, e também uma comissão de acompanhamento e avaliação da entrada de cotistas por concursos públicos. Também é preciso avaliar esses três momentos, essas três, né, modalidades de cotas na universidade. Eu acho que só depois do início do trabalho dessas comissões a gente pode, acho que, dizer alguma coisa, ter uma avaliação mais adequada sobre o que aconteceu. Ok. Eu tenho algumas outras questões. A Jussara diz que é supervisora pedagógica dos anos finais do ensino médio de uma escola pública da periferia da Zona Leste aqui de Juiz de Fora, e percebe que, infelizmente, muitos colegas docentes não acreditam e subestimam os jovens. Mas, quer dizer, um comentário dela como supervisora pedagógica. Aí tem uma questão, ou também um comentário da Isabel Jesus. Vejo que, partindo do seu projeto, será possível que agora o jovem colocar a universidade como sendo sua por merecimento? Parece que é uma questão para você, reconhecendo as lutas que foram realizadas nos movimentos negros pela cidade. Eu espero que sim. Eu espero que sim. Eu espero que, ao voltar, né, para suas escolas, né, esses professores e professoras que estão hoje fazendo o curso, né, possa discutir a política de ações afirmativas como direito, né? E aí desconstruindo aquilo que está presente na fala, né, na fala de alguns desses jovens, né? Que não vão tentar as cotas porque a cota é demérito, que a cota é vitimismo, né? Enfim, que são expressões do próprio racismo, né? Enfim. Então, eu espero que, ao pensar a política, ao abordar a política no campo do direito, mostrando, inclusive, né, o processo histórico de sua Constituição, né, então, e a gente também trabalhou aqui nesse curso, né, esses jovens possam compreender que a universidade e a educação é direito,
né? É direito que eles têm, né? Não é um privilégio ou um favor que as pessoas brancas concederam a eles, né? Assim, ao contrário. Então, na verdade, as cotas é fruto de uma luta social. Exatamente. Né? E aí tem a questão da Lourdes Teixeira. Como podemos viabilizar a disseminação de informações a respeito das cotas nas escolas para desconstruir a imagem de que a universidade não é lugar de pessoas negras e periféricas? Acho que tem várias formas, Lourdes. Assim, o curso, por exemplo, pretende ser uma delas, né? Mas eu acho que a universidade tem um papel importante nisso, né? Ela tem um papel fundamental e a gente não pode se furtar desse papel, né? Que é a nossa relação com a sociedade. A universidade não está na estratosfera, né? Ela tem que ter um vínculo, uma raiz forte, né, com a sociedade. Nesse sentido, acho que é importante, por exemplo, né, na formação dos nossos licenciandos, né, e das nossas licenciandas, trazer isso para a formação deles. Esses serão os futuros docentes, serão aqueles que irão para as escolas básicas ensinar geografia, biologia, né? E uma vez eu escutei de um professor, acho que foi até numa das lives que você organizou ano passado, Gilvan, que ele falou uma coisa muito interessante, eu não me lembro quem foi, mas ele falou uma coisa muito interessante. É possível e necessário falar sobre, né, essa temática em todas as disciplinas, né, em todos os cursos. Então, quando você for falar, ele falou do exemplo da medicina, né? Então, o professor de medicina pode falar da saúde da população negra, né? O professora de geografia, né? Parece que é mais fácil você falar isso no campo das ciências humanas, mas não, né? Enfim, então, acho que uma das formas é investir na formação dos licenciandos, né? A outra forma são os nossos projetos extensionistas, né? Que é o braço, né? Não o único, né? Mas é um braço direto em relação à sociedade, né? Então, também que a gente possa propor projetos que incorporem isso. E a outra forma, né, é a pressão da própria sociedade, né, dos próprios sujeitos, né, envolvidos, isso, organizados em movimentos sociais ou nas lutas cotidianas que eles enfrentam também, né, e que trazem para as escolas essas questões. E aí, né, eu queria só fazer uma ponte com um comentário anterior, né, há uma desvalorização desses sujeitos jovens porque há uma desvalorização da juventude e dos jovens como sujeitos sociais, né, porque há uma perspectiva adultocêntrica que pensa o jovem como um sujeito em formação, em transição, um não ser, né? Então, compete a nós, professores, também, olhar esses sujeitos, os jovens, como sujeitos completos, dotados de intencionalidades, de questões. Então, é preciso ouvi-los, né? É preciso ouvir as suas pautas, as suas demandas, né? E trazê-los efetivamente para o processo, né, de ensino e aprendizagem, como sujeitos desse processo, não como objetos desse processo. Isso vale para as escolas, mas vale também para nós, professores da universidade, né? Então, é preciso ouvi-los, né? Eles estão falando, eles estão berrando, na verdade, não estão só falando. Só dialogando com o que você disse, que o professor pode trabalhar isso na medicina, no direito, na engenharia, a questão não é só o professor pode trabalhar, mas isso está garantido na legislação brasileira. Quer dizer, a partir da Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, depois 11.645, que incluiu também indígena, né, alterando a LDB. Então, tem isso em 2003. Em 2004, uma resolução do Conselho Nacional de Educação diz que a avaliação dos cursos superiores levará em conta também essa temática no currículo dos cursos. O problema é que os nossos cursos ainda têm muita dificuldade de incorporar essas temáticas, mas isso é um dos critérios de avaliação dos nossos cursos de graduação. Quer dizer, a gente está tentando caminhar também nessa formação de professores, mas de todos os outros profissionais aqui na graduação. Tem uma questão agora, eu estou dialogando contigo, quer dizer, não é uma questão do professor só, os cursos deveriam ter isso, né, incorporado nos seus currículos. Sim. Uma questão da Lígia Junqueira, professora, boa noite. Você notou que, ao conhecer o sistema de cotas, os alunos começaram a conceber a universidade como um plano futuro? É perceptível uma motivação interna nesses discentes? Bom, eu posso falar dos jovens que eu acompanhei, né? Assim, muitos relatam, né? Relataram que eles
começam a colocar a universidade como horizonte quando eles tiveram contato, de alguma forma, com o conhecimento sobre a política, né? Mas um outro espaço muito importante também é a família, né? Que também é muito importante. Então, aqueles jovens que já tiveram na família alguém que já havia cursado ensino superior, isso estava muito mais próximo, né, como possibilidade, né? Aqueles que não tiveram, né, enfim, foram os primeiros a ingressarem, né, isso foi muito condicionado pelo conhecimento da própria política, né? Agora, eu acho que depende mais do que só uma motivação interna, né? Depende fundamentalmente deles conseguirem acessar um leque de oportunidades, né? Que é conferida a esses sujeitos ou que não é conferida a esses sujeitos, porque às vezes eles até têm motivação, até têm desejo, têm motivação, mas eles não têm a oportunidade para isso, né? E por isso que a política é tão importante, porque ela também se configura como uma possibilidade, né? Um campo de oportunidades. Mas, de fato, o conhecimento sobre a política foi importantíssimo para a decisão desses sujeitos de tentarem e fazerem os processos seletivos, né? Aí tem um comentário da Hilda Gomes. É muito esperançoso e potente de ouvir. As juventudes periféricas e faveladas negras precisam continuar sua caminhada em busca de empoderamento, protagonismo e ascensão acadêmico-profissional. Acho que é um elogio ao seu trabalho, como de várias outras Concordo pessoas e agradeço. Elogiando aqui. Mas ainda não tem mais questões, eu espero que as pessoas possam apresentar questões aqui, mas esse projeto, quer dizer, ele é um projeto de extensão, ele é voltado especificamente para educadores da educação básica. Na minha perspectiva, você disse, o projeto pode acabar, mas eu acho que esse projeto pode voltar novamente, possivelmente dialogando com outras escolas, e foi no momento de pandemia que você iniciou esse projeto. E talvez a gente discutir esse projeto com outros momentos, né? E até talvez diálogo com um projeto. Eu tenho um outro projeto que eu participo, que é pensando a comunidade negra em Juiz de Fora, e a gente faz um diálogo com as escolas também. Então, bacana. tem coisa que talvez a gente tem interface aqui. A Hilda... Mandei o projeto de novo agora no edital de extensão, vamos torcer. A Hilda diz que atua em curso de pós-graduação na Fiocruz e ainda nos deparamos com a perspectiva de discentes negras e negros que não se inscrevem na reserva de vagas por acharem demérito, aquilo que você disse, né? Da mesma forma, precisamos empretecer nossos currículos e referências bibliográficas. Então, eu não sei se... Acho que são só elogios e comentários. Então, não apareceram novas questões. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação hoje. Eu acho que foi de uma grande contribuição, até para nós pensarmos também na universidade essa ida até a escola básica, especialmente essa escola de ensino médio. E aí deixo para você, então, fazer as suas considerações finais. Bom, eu novamente digo que sou eu que agradeço, né, assim, porque tenho essa oportunidade de poder dialogar com vocês, né, neste momento que também é um momento de formação para mim, né, assim, então agradecer aí no nome do Gilvan, né, mas na verdade o Gilvan representa, né, toda uma política que essa universidade tem tentado assumir nesse sentido, né. Agradecer também a quem se dispôs a vir me ouvir, né, assim, numa segunda-feira à noite, né, e a gente poder dialogar, dizer, né, assim, que também eu estou, né, à disposição também para qualquer conversa que queiram fazer, e que uma das coisas também do projeto, que eu acabei não mencionando muito, né, que também a gente tem uma parte do projeto que eu brinco que se chama Se Liga nas Cotas, Vai para a Escola, né, que são algumas escolas que nos convidam para ir falar com os alunos, né, com os discentes, né? Então, na outra semana eu vou em 2 escolas fazer isso, né? E que também isso, né, está à disposição aí para, né, fica aí o convite para que nos chamem, né? Porque a gente tem muita alegria e muito prazer de poder conversar sobre isso direto com os jovens também, né? Então é isso, Giovana. Agradeço pelo convite. Eu que agradeço e agradeço a todas as pessoas. Então, até
o próximo encontro, a semana que vem. Só relembrando que estão abertas as inscrições para as pessoas que quiserem fazer parte das bancas e comissão de heteroidentificação da UFJF. Nós enviamos por e-mail aqui. Isso é voltado especificamente para o público da UFJF, mas as inscrições vão até o dia 13 e tem um link lá que nós enviamos por e-mail. Então, agradeço a todos vocês por essa tarde enriquecedora que a Clarice nos trouxe.